Olá, eu sou Érico Endo, docente do IDOT, e estou aqui para apresentar mais uma aula do workshop online, Como Aprender de Forma Mais Eficiente. Esta é a segunda aula de um total de 4 aulas. Se você não assistiu a primeira, clica aqui no card ou olha na descrição que vai ter o link para essa outra aula. É importante você assistir na ordem. Nesse vídeo, a gente vai abordar quais são os maiores erros dos estudantes e como parece aprender aqueles ditos mais inteligentes, os que aprendem mais fácil. E se você não tem papel e caneta disponível para acompanhar essa videoaula, pause o vídeo e vá lá buscar. Primeiro e principal erro dos estudantes é só assistir aula ou só ler a matéria. É ficar ali passivo ouvindo uma aula, por exemplo, participando da aula, sendo ouvinte, sendo aluno, e achar que o período que você ficou ali, você aprendeu, e essa informação vai ficar com você para o resto da vida. Assistir a aula é um processo passivo, você fica ali escutando alguém falar, mostrar, explicar alguns conceitos, e serve somente para entender aquele assunto, não vai necessariamente ficar gravado na sua memória. E a aula tem essa função. Portanto, ao assistir a aula, você está sendo um aluno, você está sendo passivo. Não é desta forma que iremos aprender de verdade. Outra coisa, ler não é estudar. Ao ler, a gente também está se informando, também está entendendo conceitos, porém isso não está armazenado na nossa memória de longo prazo. Então, já trazendo uma dica, é importante a gente estudar um texto, um livro que estamos lendo, anotar. É importante a gente estudar a aula que a gente assistiu. Um erro muito comum também é gravar o áudio da aula. Você grava ali 1 hora, 4 horas, às vezes o final de semana todo de um curso, fica ali 20 horas dentro de um gravador, que de verdade você quase nunca vai ouvir. Mesmo que você conseguisse ouvir todo o áudio novamente, seria um retrabalho. Outra coisa que comumente é feita de forma não tão efetiva é o destacar de textos. Muita gente, ao ler algum texto, e acaba, por muitas vezes, destacando o texto quase todo. O que foi selecionado não te chama a atenção para um ponto específico do texto. Não te traz para pontos chaves que vão linkar informações quando você quer revisar essa matéria. E um erro muito frequente entre os alunos é não fazer anotações. Isso é muito ruim. Tem gente que não leva nem material, papel, caneta para uma aula. Somente fazendo anotações que a gente consegue extrair conteúdos de uma aula, saber o que a gente terá que estudar mais para frente, pegar o que temos que lapidar, melhorar daquela matéria. Inclusive, quando estamos lendo algum material, uma apostila, um livro, é importante que façamos anotações. É primordial, além de colocar todos esses pontos, além de trazer todos esses pontos que eu já havia citado, a gente está estimulando o movimento, estaremos ajudando a linkar essas informações com outras áreas, com outras informações pré-existentes, fazendo com que o processo de memorização seja mais intenso. E também não adianta nada fazer anotações se essas não forem eficientes, se não te ajudarem a encontrar realmente um ponto para revisão, um ponto onde separa um assunto de outro, onde você consegue se localizar facilmente. No exemplo dessa imagem, a pessoa parece ter feito muitas anotações, mas são anotações sem vida. Um outro erro é não ter seu próprio material de resumo. O material de resumo é aquele que você vai produzir
depois de ter estudado o conteúdo, depois de ter lapidado as suas anotações da aula, do livro, e vai fazer ali de uma forma bem específica, que a gente vai discutir mais para frente. E mais uma vez, é muito importante saber fazer um bom resumo, porque senão acaba ficando uma cópia quase que literal da aula ou do texto que você está estudando, tá? Então essa não é uma forma muito boa, porque não tem raciocínio envolvido. E se não tem raciocínio, essa informação vai ser facilmente esquecida. Um outro ponto é não revisar o que você estudou. Não estudar novamente. É necessário estudar e é necessário, de novo, produzir o seu próprio material de estudo através de resumos e é necessário estudar esses resumos. Lá do primeiro vídeo, a gente pode lembrar desta que é a curva do esquecimento. Se a gente assiste uma aula aqui no ponto zero, lê um texto, assiste uma videoaula e não estuda constantemente, a gente vai perder uma quantidade imensa de informações. Se quisermos reter melhor as informações, precisamos rever de forma inteligente frequentemente. Um outro erro comum é não tirar suas dúvidas. A pessoa passar por uma matéria sem ter o entendimento completo. Você não precisa aprender totalmente num primeiro momento, mas precisa, no mínimo, tirar, sanar suas dúvidas, seja com o professor, seja com um colega, seja anotando suas dúvidas num cantinho e depois indo pesquisar sobre. Continuar sem ter entendido é muito ruim, porque você não cria uma base, e base é muito importante para a pavimentação de conhecimentos mais avançados. Outra coisa que não funciona muito bem é o decoreba, tentar decorar informações, matérias, conteúdos. Isso não é muito efetivo, deixa a informação muito superficial no nosso cérebro, então é importante ter ferramentas mais efetivas para conseguir linkar informações, para conseguir deixar elas mais acessíveis quando eu tiver que lembrar. Para isso, são necessárias técnicas de estudo. Outro ponto importante é que é necessário estar focado no estudo. Se nós não focamos, nosso cérebro tende a não gravar tão facilmente ou mais facilmente aquelas informações. Nossa atenção é muito seletiva. Nosso foco é seletivo. A gente consegue dar conta ou guardar melhor quando estamos focados no que nos propomos. Nosso cérebro tende a manter uma memorização melhor enquanto estamos focados realmente no objeto do estudo. Portanto, é necessário estratégias para se manter firme, com foco somente naquilo que realmente importa. E linkando com isso, algo que atrapalha muito é estudar com distrações. Eu estou gravando esse vídeo no período de quarentena e talvez para alguns vai ficar muito difícil não ter distrações dentro de casa, dentro do ambiente mais fechado, com muita gente, mas é necessário tirar para manter a atenção em um só ponto, ou o máximo possível nos estudos, o máximo possível no que eu quero absorver. E algo que, além do barulho, além da bagunça, algo que chama, que tira o nosso foco, e todo mundo sabe, é o celular, são as redes sociais. E tem estudos mostrando que só o fato do celular estar ligado, de você ter noção que que o aparelho está na mesma sala que você, ele já tira uma boa parte da sua concentração. Então, dica: se você quer ter mais foco durante o estudo,
deixe o celular desligado em outra sala, em outro local, durante o período que você se propôs para estudar. E muita gente estuda só para passar de uma situação específica, de uma prova. Não faça isso, estude para aprender. Assim, passar na prova será uma consequência. Estuda somente matérias que gosta, que tem afinidade. E, na verdade, gostar ou não é muito relativo. A partir do momento que começamos a entender uma matéria que julgávamos não gostar, fica muito mais fácil absorver e a gente vai ver que ela não era um bicho de sete cabeças e, portanto, eu não desgosto tanto assim daquela matéria. Eu simplesmente não me abria porque não a entendia. E aqui um ponto crucial: não saber o porquê está estudando. Não saber os porquês faz com que seu cérebro não dê a importância, não dê foco realmente ao que você gostaria. Saber os porquês vai ajudar a gente, vai ajudar nosso cérebro a se manter focado. Então, perguntas como: por que estou lendo isso? Onde essa matéria, onde isso aqui vai me levar? Por que que não estou vendo uma série ou estou no Instagram ao invés de estudar? Se você conseguir responder isso e entender os porquês, aí sim o estudo vai render. Outro erro comum de quem realmente quer aprender é não ter um planejamento de estudo. Falta de planejamento faz com que nosso estudo fique perdido. Saber estudar, mas não saber organizar os estudos é desperdiçar seu tempo. Não adianta você ter boas técnicas de estudo, mas não saber quando usá-las, de que forma usá-las e quando parar de usar. Então, é muito importante ter um plano de estudos. Como dizia John Beckley, a maioria das pessoas não planeja fracassar. Fracassa por não planejar. A organização, o planejamento dos estudos vai nos ajudar a revisar de forma mais eficiente, a passar para próximos conteúdos, a evoluir naquelas matérias, a captar, portanto, de forma mais efetiva. Esse é um ponto importantíssimo. Temos que aprender a planejar os estudos. Outro ponto é estudar demais. Quando eu digo estudar demais, é ficar muitas horas estudando, achando que a qualidade do estudo é igual horas de estudo. Qualidade é igual foco e estratégia e técnicas e planejamento de estudo. Por isso é importante planejar bem os horários e como eu vou estudar. E nunca espere ter motivação para começar a estudar. Motivação é algo que a gente tem, mas ela é muito limitada. E se ficarmos dependentes dela, praticamente quase nunca iremos estudar. Sabendo os porquês, objetivos dos meus estudos, eu vou começar a estudar e no meio isso vai me motivar. É igual uma pessoa que vai para a academia, quer perder, sei lá, 30 quilos e coloca um foco em algo muito grande. A motivação é perder 30 quilos. Chega um momento, depois de 1, 2 meses que a pessoa está na academia, ela perdeu 1 quilo e acaba se desmotivando. A mesma coisa para os estudos. E é por isso que é importante ter um planejamento. Quando você foca em metas menores, pensando numa meta maior, você consegue perceber o passo a passo e aí se sentir motivado ou motivada por ter alcançado aquela meta que você se propôs. Voltando para o exemplo, é aquela pessoa que ao invés de perder 30 quilos, coloca como meta perder 1 ou 2 quilos por mês. Isso mantém as metas muito mais realistas e vai ativar essa motivação toda vez que você atinge essas pequenas vitórias. Outro ponto que parece estranho para muitas pessoas, mas que também não é muito bom, é ficar estudando uma matéria só. O ideal é que numa mesma sessão de estudos eu consiga linkar e estudar matérias diferentes.
Isso faz com que meu cérebro linke áreas diferentes de conhecimento, fazendo ligações maiores, tendo muito mais chance daquelas informações ficarem mais acessíveis, por causa da possibilidade de caminhos neurais para acessá-las. E um outro erro dos estudantes, como a gente já havia dito, é dormir mal, já que o hipocampo tende a não funcionar tão bem. Em resumo, quais são os acertos? Quais pontos formam um bom estudante? Estudar a aula ou a leitura. Esteja ativamente nesse processo. Estude realmente, não só receba passivamente. Assim aquilo ficará muito mais presente na sua memória. Faça anotações sempre da aula, da leitura. Tire suas dúvidas. Não tente avançar sem ter pavimentado muito bem. Revise as matérias. É muito importante ter um planejamento de revisão, senão isso vai ser esquecido muito facilmente. Por mais que você tenha investido tempo, compreendido, estudado bem, se você não rever em tempos específicos, essas informações vão ser perdidas, às vezes, totalmente. É importante revisar com frequência. Um bom aluno produz seu próprio material de resumo para fazer revisões. Esse material vai te acompanhar e vai facilitar para você não precisar assistir a aula novamente, não precisar acessar, ler todo aquele texto novamente. Você vai bater a aula no seu resumo bem feito e vai conseguir revisar de forma muito mais rápida. Aprender a se manter focado no estudo enquanto está estudando, utilizar estratégias para estar presente. Eliminar distrações é muito importante para isso. Entender o porquê, ou os porquês eu estou estudando naquele momento, que isso vai me trazer em relação às minhas metas, meus propósitos. Um bom estudante estuda para aprender. E passar em provas, em avaliações, acaba virando um mero detalhe fácil de transpor. É primordial ter um plano de estudos. Saber quando, quais momentos e o que eu vou estudar. Ter horário definidos dentro desse plano de estudo para se manter focado. Nunca esperar ter um estalo de motivação. A motivação quase nunca vem. E alimentar muito bem a base. Não adianta querer conhecer processos mais complexos, mais avançados, se o básico das informações ali não estão bem preenchidas, não estão bem pavimentadas. Isso é importantíssimo para uma boa compreensão e, portanto, para uma boa memorização. E aquelas pessoas que são ditas mais inteligentes, como é que funcionam os processos delas? E qual é a diferença de quem parece aprender melhor, mais fácil, quem parece absorver mais rápido, quem passa em provas, quem passa em vários concursos disputados, consegue as melhores vagas? É sempre uma base de experiência e um método de aprendizado. Todas essas pessoas, você pode pesquisar, pode conversar com algumas, elas têm um método de aprendizado diferenciado. Pode ser que elas estudaram, como vocês estão fazendo aqui, sobre esses métodos, ou elas aprenderam por tentativa e erro. Acabaram desenvolvendo isso durante sua trajetória. Quem aprende melhor sabe onde quer chegar, tem objetivos, tem uma motivação intrínseca para continuar investindo seu tempo em troca de colher frutos no futuro. Então, nutrir muito bem o básico antes de avançar é muito importante. Alguns poucos exemplos nesse workshop de pessoas consideradas gênios. Esse é o Bill Gates, vocês conhecem bem, criador da Microsoft, empresa que tinha esse valor de mercado nessa data. E esse é o valor estimado da sua fortuna pessoal nessa época também. Muita gente diz, Bill Gates se tornou bilionário mesmo abandonando a faculdade de Harvard. O que pouca gente diz é que o Bill Gates começou a programar computadores aos 13 anos de idade. Ele teve acesso a computadores na 8ª série, numa época que quase ninguém tinha acesso. Não existia computadores como existe hoje em dia. Ele teve acesso a esses computadores por causa da mãe dele, e aí ele investia muitas horas programando depois das aulas. Quando deu um boom
da computação que precisava de programadores, ele estava muito preparado. Ele já tinha uma base boa pavimentada, ele tinha as habilidades certas no momento correto. Outro caso interessante é do Beethoven. Suas maiores obras foram compostas quando ele já era surdo, e ele escreveu sua primeira obra, vejam só, aos 13 anos de idade. O que pouca gente sabe é que o pai dele era músico e o forçava a ficar tocando desde os 5 anos de idade. E Beethoven se tornou obcecado e treinava demais. Ou seja, ele não nasceu necessariamente com o dom, com a genialidade. Pode ser que tenha até uma predisposição, mas ele lapidou isso com muito esforço. Um livro que eu indico muito para entender um pouquinho mais isso profundamente é esse Fora de Série, onde Malcolm Gladwell fala da teoria das 10.000 horas. Ele estudou várias pessoas, vários profissionais que são bons, que são excelentes no seu campo, e viu que parecia ter esse número comum, que a pessoa ficava se dedicando de forma consistente, mais ou menos 10.000 horas a alguma atividade, até ter sucesso nela, até realmente se tornar uma referência nisso. Ou seja, é importante se preparar e estar pronto para quando a oportunidade chegar. Não esperar ser bom para começar algo. Comece e vá melhorando, vá aperfeiçoando durante o processo. Muito bem, essa foi a aula 2 do nosso workshop online. E na aula 3 a gente vai discutir diversas técnicas de estudo e memorização. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, aproveite para assinar o canal do IDOT, ativar o sininho para receber notificações e receber sempre conteúdos relevantes. Até a próxima aula!